A oração é mais do que palavras ditas ao vento. É um diálogo sagrado, um encontro com o Criador. Quando oramos com fé verdadeira, algo poderoso acontece, o céu se move, o impossível treme, e milagres acontecem. Fé não é apenas acreditar que Deus pode. É confiar que Ele quer, que Ele ouve, que Ele responde, mesmo que a resposta venha de formas inesperadas. A Bíblia está repleta de histórias onde a oração cheia de fé abriu caminhos, curou enfermos, ressuscitou mortos, transformou destinos. Uma das histórias mais marcantes é a da mulher do fluxo de sangue. Durante 12 anos, ela sofreu com uma enfermidade que ninguém conseguia curar. Gastou tudo o que tinha com médicos e nada resolveu. Mas um dia, ela ouviu falar de Jesus. E nasceu nela uma fé simples, porém poderosa: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Ela enfrentou a multidão, tocou em Jesus, e imediatamente foi curada. Jesus disse: Filha, a tua fé te salvou. Esse é o poder da oração com fé. Não depende de palavras bonitas, nem de fórmulas espirituais. Depende de um coração que crê. Que mesmo sem ver, escolhe confiar. Que mesmo em dor, decide esperar. Outro exemplo impressionante é o de Elias, o profeta. Ele orou pedindo chuva após 3 anos de seca. 7 vezes enviou seu servo para olhar o céu, e por 6 vezes não havia sinal algum. Mas na 7ª, uma nuvem pequena surgiu no horizonte. E logo depois, o céu se encheu de chuva. Elias orou com fé persistente. Não se deixou abater pela demora, nem pela aparência do céu. Ele sabia que Deus já estava agindo. Milagres exigem fé que persevera. Fé que não desiste na primeira tentativa. Fé que ora mais uma vez, e mais uma, até ver o céu se abrir. Quantas vezes oramos apenas por costume, sem realmente crer que algo vai mudar? Quantas vezes duvidamos antes mesmo de terminar a oração? A fé verdadeira não é cega, mas é firme. Ela não ignora a realidade, mas declara que Deus é maior que qualquer realidade. Quando você ora com fé, sua alma se alinha com o coração de Deus. Você começa a enxergar como Ele vê. Começa a acreditar que aquilo que parece impossível é apenas um terreno fértil para o sobrenatural. Não importa se você está enfrentando uma doença, uma crise familiar, um problema financeiro, ou uma dor na alma. A fé na oração é a ponte entre o desespero e o milagre. E Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele ainda responde orações. Ainda realiza milagres. Ainda transforma lágrimas em testemunhos. Talvez você pense, mas eu não tenho fé suficiente. Saiba que Deus não exige uma fé gigante. Jesus disse que bastava uma fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. O que importa não é o tamanho da sua fé, mas em quem você deposita essa fé. E se for em Deus, então você pode orar e esperar milagres. A fé verdadeira não precisa de provas para continuar orando. Ela confia mesmo quando não há sinais. E é exatamente aí que os milagres começam a se formar, muitas vezes de maneira invisível, no silêncio, na espera. Pense em Daniel, lançado na cova dos leões por não abrir mão de orar ao seu Deus. Ele não orou pedindo livramento, mas sim por fidelidade. E Deus fechou a boca dos leões. Não foi a força de Daniel, mas a fé dele que moveu o milagre. Uma fé que preferiu ser fiel a Deus do que se curvar ao medo. O milagre veio porque sua oração era constante, íntima e cheia de confiança. Fé e oração caminham juntas como 2 asas que elevam nossa alma acima das circunstâncias. Quando você ora com fé, você está dizendo ao céu: eu confio no teu tempo. Eu confio no teu plano. Eu confio no teu amor. E Deus se move por esse tipo de fé. Ele responde com milagres que vão além do que pedimos ou pensamos. Às vezes, o milagre é visível, uma cura, uma restauração, uma porta aberta. Outras vezes, o milagre é interno,
uma paz inexplicável, uma força que você não tinha, uma esperança que renasce. É importante lembrar que orar com fé não significa que sempre receberemos o que pedimos do jeito que esperamos. Deus responde de 3 formas: sim, não e espere. E em todas elas, há um milagre escondido. Porque o maior milagre não é ver tudo dar certo, mas ver Deus presente em tudo, inclusive nos nãos e nas esperas. Jesus, em sua caminhada na terra, foi movido pela fé das pessoas. O centurião que pediu a cura de seu servo, sem sequer exigir que Jesus fosse até sua casa. A mulher cananeia que persistiu mesmo sendo ignorada. O paralítico cujos amigos o levaram até o telhado para chegar até Jesus. Todos eles tinham algo em comum: oraram com fé. E Jesus respondeu com poder. Hoje, Deus continua procurando corações que creem. Que não oram por obrigação, mas por relacionamento. Que não falam apenas com os lábios, mas com a alma. Que dobram os joelhos e levantam os olhos ao céu acreditando que o impossível é apenas uma questão de tempo para quem crê. Você pode ser essa pessoa. A sua oração pode ser o início de um milagre. Talvez você esteja esperando há muito tempo, sem ver mudanças. Talvez sua fé esteja enfraquecida. Mas mesmo assim, Deus te convida: volte a orar. Volte a crer. Eu ainda faço milagres. Não deixe que a dúvida roube o que a fé pode conquistar. Não permita que o medo silencie a sua voz diante de Deus. Ele te escuta. Ele te vê. E no tempo certo, Ele vai agir. Continue. Mesmo com lágrimas. Mesmo sem força. Mesmo sem respostas. Porque é quando a fé permanece que os céus se abrem, e o sobrenatural acontece. A fé que ora até o fim é a fé que move o coração de Deus. E essa fé está ao alcance de todos nós. Não é privilégio de poucos, mas um dom que podemos cultivar dia após dia, em cada oração sincera, em cada entrega silenciosa. Jesus disse: tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos 11h24. Ele não disse que seria fácil, nem rápido, mas garantiu que a oração com fé tem poder real. É como uma semente lançada na terra. Às vezes, leva tempo para brotar, mas está germinando, mesmo quando ainda não vemos nada. Milagres não são apenas eventos sobrenaturais que desafiam a lógica. Eles também são toques divinos que mudam o rumo da nossa história. Uma resposta inesperada. Um livramento silencioso. Um sim que chega depois de muitos nãos. Um consolo no momento exato. A oração com fé nos ensina a depender de Deus, não das circunstâncias. Nos ensina a descansar, mesmo enquanto esperamos. Nos faz enxergar que o milagre maior não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro de nós, quando a confiança vence a ansiedade, quando a paz supera o caos, quando a esperança insiste em permanecer. E quando esse milagre interior acontece, o exterior não demora. Porque um coração cheio de fé atrai o mover de Deus. A fé não obriga Deus a agir, mas o convida. Ela diz: Senhor, eu sei que tu podes. E mesmo que não aconteça como eu espero, eu continuarei confiando. Essa é a fé que os céus reconhecem. Essa é a fé que toca o coração do Pai. Uma fé que ora não apenas para receber, mas para se entregar. Que busca não apenas respostas, mas relacionamento. Que deseja não apenas milagres, mas mais de Deus. Se você chegou até aqui, saiba, sua fé já está sendo renovada. Sua alma já está sendo tocada. E Deus está ouvindo sua oração agora mesmo. Talvez você não sinta nada. Talvez tudo pareça igual. Mas algo está se movendo no invisível. Porque toda oração feita com fé verdadeira jamais é ignorada. Deus tem prazer em fazer milagres. Ele é Pai. Ele ama surpreender os filhos que confiam em Ele. Mas acima de tudo, Ele ama quando buscamos sua presença, mesmo antes da bênção.
quando o colocamos no centro, e não apenas como meio para alcançar algo. Que você possa sair desse vídeo com o coração aceso de fé. Que volte a orar como quem espera. Que volte a crer como quem sabe que Deus pode. E que, muito em breve, você seja aquele que testemunha: eu orei com fé, e o milagre aconteceu. E mesmo que o milagre ainda não tenha vindo, continue. Porque às vezes, o maior milagre é o que Deus está fazendo dentro de você agora. E isso, ninguém pode tirar. Existem momentos em que o milagre mais esperado não é algo visível, mas uma mudança silenciosa dentro de nós. Um perdão que finalmente conseguimos liberar. Uma ferida que começa a cicatrizar. Um medo que perde a força. Essas também são respostas de oração, milagres que não estampam manchetes, mas que transformam profundamente a nossa história. Muitas vezes, estamos tão focados no que queremos ver com os olhos que esquecemos de perceber o que Deus já está fazendo no invisível. Ele trabalha enquanto dormimos. Age enquanto choramos. Responde mesmo quando não notamos. E tudo isso é movido pela oração com fé. Talvez você esteja orando há anos por algo específico. Um filho que se afastou, um casamento que precisa de cura, uma porta que insiste em permanecer fechada. E nesse tempo, sua fé foi desafiada, sua esperança testada. Mas saiba, nenhuma oração se perde. Cada clamor sincero sobe como incenso diante do trono de Deus. Ele guarda suas lágrimas. Ele recolhe sua dor. E no tempo certo, ele age, com graça, com poder, com amor. Não deixe que o tempo enfraqueça sua fé. Pelo contrário, permita que o tempo aprofunde sua confiança. A oração não é uma mágica, é uma semente. E toda semente precisa de tempo, de cuidado, de perseverança. Mas um dia, ela rompe a terra. Um dia, ela floresce. E quando floresce, você entende que cada espera valeu a pena. A Bíblia nos diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Isso significa que Ele recompensa os que não desistem. Os que continuam crendo, mesmo quando tudo parece silencioso. Os que oram com lágrimas, mas não soltam a mão do Senhor. Os que escolhem confiar mesmo sem entender. Deus honra a fé. E Ele está pronto para honrar a sua. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser de uma forma completamente diferente do que você imaginou. Mas será no tempo certo. E será perfeito. Portanto, continue orando. Continue acreditando. Continue esperando. Porque milagres ainda acontecem. Eles não ficaram presos nas páginas da Bíblia. Eles estão vivos, reais, acontecendo todos os dias, nas vidas de quem crê. E o próximo milagre pode ser o seu.